vamos começar mais uma aula de Estradas 2. A gente vai dar continuidade sobre a caracterização dos agregados. Na aula de hoje a gente vai falar mais basicamente sobre os ensaios, né? Bom, o primeiro ensaio que aparece é com relação à limpeza do meu agregado, né? Então, tem agregados que eles se tornam impróprios para a utilização porque eles têm muita impureza. Então, foi estabelecido um ensaio para a gente verificar qual que seria essa porcentagem, digamos, de sujeira que tivesse nesse agregado. E esse ensaio chama-se equivalente de areia, né? Para a mistura asfáltica ele é utilizado também para bases, subbases granulares, né? Também é utilizado bastante esse ensaio de equivalente de areia. Como que funciona o ensaio? Tem um equipamento, uma proveta, né, basicamente, e aí você coloca uma amostra do agregado aqui e espera decantar. E você mede as alturas, né, de decantação. Então, uma altura que seria o H2, seria essa primeira altura, onde teoricamente é o seu agregado que está decantado. Depois você faz a leitura H1, que é a leitura que está em suspensão, e faz relação entre H2 sobre H1. E essa relação vai dar o meu equivalente de areia. Para um agregado, né, possa ser utilizado como concreto asfáltico, né, como CBUQ, o equivalente de areia deve ser pelo menos 55%. Então, essa relação aqui das duas alturas tem que ser pelo menos 55%. Eu coloquei um vídeo aqui, né, um link do vídeo do YouTube para vocês, se alguém quiser acompanhar, né, como é que é feito o ensaio de equivalente de areia, tem aqui o passo a passo do ensaio. Nosso segundo requisito, digamos assim, é a resistência à abrasão. Então, o meu agregado ele tem que ser resistente, porque conforme vai passando o tráfego, esse agregado ele tende a ser polido, né? Então, ele vai sendo desgastado, ele, dependendo do local e dependendo do tipo de agregado, ele pode sofrer quebra, né? Então, eu preciso verificar com resistência a resistência desse agregado com relação à abrasão, né? Então, ao atrito mesmo entre uma mistura e outra. E além, né, dos efeitos do tráfego, durante o processo mesmo dessa dosagem dessa mistura, esses agregados eles vão acabar batendo um no outro. E esse atrito que acontece um no outro pode soltar muito material. Então, o ensaio de abrasão Los Angeles, ele meio que simula esse processo, né, de manuseio e execução dos revestimentos asfálticos quando eles estão submetidos à abrasão, um entre os outros. E também, né, durante o tráfego. Como que funciona esse ensaio de abrasão Los Angeles, né? Eu tenho esse equipamento e aí tem essa portinha aqui em cima, um tambor, né, metálico, e eu vou colocar o meu agregado aqui dentro. Lógico, vou pesar ele antes, vou colocar ali dentro do equipamento e vou colocar essas esferas aqui. A quantidade de agregado, o número de esferas e o peso das esferas que eu vou colocar lá dentro depende do tipo de granulometria que eu estou avaliando. Então, eu tenho que consultar a normativa para verificar, eu estou avaliando brita, então a brita está em tal granulometria. Aí ele vai me especificar quais são as esferas e qual a quantidade de material que eu devo ensaiar. Aqui tem um vídeo, né, explicando como é que funciona todo o ensaio, então o procedimento de ensaio. É interessante que vocês acessem para dar uma olhada. Além, né, do ensaio de abrasão Los Angeles, tem outros ensaios que a gente consegue verificar essa resistência, né? São ensaios que, por exemplo, determinação da resistência ao esmagamento de agregados, que é o ensaio de Tretton, né? Então, funciona mais ou menos assim de forma, você coloca os seus agregados nessa chapa metálica e aí você solta, né? Faz um carregamento com esse cilindro e aí você verifica qual a porcentagem de quebra, né, desses agregados. Tem um outro aqui, ensaio, que também você prensa esses agregados para verificar a quebra. Então, tem vários ensaios que verificam isso. A gente não vai estar descrevendo cada um deles, mas aqui tá as normativas, né, de cada um. Então, agregado graúdo, agregados em geral, né, o índice de degradação PROS, compactação, índice de Tretton, né, aparelho de Tretton que eu falei,
a determinação do índice de após-compactação da mistura asfáltica. Então, tem vários ensaios aqui que é resistente à abrasão. O mais conhecido foi o que eu falei, que é o ensaio de Los Angeles. Esses outros aqui são realizados também, mas são ensaios complementares, né, muitas vezes. Então, quem tiver curiosidade, quiser consultar, está aqui listado as normativas. Bom, nossa próxima característica dos nossos agregados é com relação à textura superficial. A textura, ela influi bastante na trabalhabilidade, né, e na adesividade e na resistência ao atrito, ao cisalhamento e ao cisalhamento das misturas asfálticas. Então, imagine que você tem uma brita, né, áspera, ela tem uma aspereza. E você tem um seixo, né, um material, um cascalho, né, um material que já não tem tanta aspereza na superfície. O atrito entre as partículas, né, vai ser diferente se eu pegar essas duas amostras aqui. Apesar de que a granulometria é igual, eu tenho a mesma quantidade de materiais de um tipo de jazida e de outro. Vai dar resultado diferente na minha mistura? Sim, por questões de textura superficial. A gente não tem hoje, né, um ensaio específico para determinar essa textura superficial. A gente não tem esse ensaio normatizado. O que existe hoje é um equipamento que ele consegue verificar a textura através de interpretação de imagens. Então ele tira foto, realmente uma foto do agregado, né? E essa foto do agregado ele avalia e ele dá qual é mais ou qual é menos rugoso, né, a superfície. Então existem equipamentos que fazem essa análise através de imagens. Através do tato a gente consegue ver, mas é muito subjetivo essa avaliação através do tato, né? Então é importante saber que a textura superficial ela influencia, só que a gente ainda não tem alguma coisa que seja comum, né, de se avaliar, um método que nos retorne um valor não tão subjetivo quanto o tato. Nossa próximo ensaio, né, próxima verificação com relação aos agregados é a forma das partículas. Então, minha partícula ela pode ser uma partícula cúbica, né, uma partícula arredondada ou lamelar. Isso vai depender, óbvio, do tipo de rocha, né, como que foi o processo de britagem, enfim. E aí, esse índice, que é chamado índice de forma, né, ele varia de 0 a 1, sendo o agregado considerado de ótima cubicidade quando F igual a 1 e lamelar quando for igual a 0. É adotado o limite mínimo de 0,5 para aceitação de agregados quanto à forma. E aí, esse ensaio, né, essa determinação é realizada através dessas peneiras aqui, né? Então, você passa o agregado por essas peneiras e aí ele vai te dar um retorno se ele é lamelar ou se ele é cúbico. O ideal seria que esse material utilizado para concreto asfáltico seja mais cúbico possível, porque você tem um imbricamento melhor das partículas, né? E aqui tem as relações, né, com relação à classificação da forma. Então, se eu medir isso com paquímetro, também posso fazer, não preciso ter aquelas peneiras, né, especiais. Eu meço, né, o agregado na longitudinal e aqui no outro sentido, né, no sentido perpendicular, e eu verifico a relação entre um lado e outro. Deu maior que 0,5, né, e a relação do outro lado, né, com esse primeiro, deu maior que 0,5, ele é cúbico. Então, eu vou medindo com paquímetro os eixos, digamos assim, do agregado, e aí eu determino a classificação com relação à forma. Visualmente, né, um agregado lamelar, ele é mais alongado e mais chato, né? E um agregado de cubicidade boa, ele vai ser o mais próximo de um cubo, né? Então ele tem, digamos, todos os lados, teoricamente, ele tem mais ou menos, né, o mesmo tamanho. Nosso próximo item fala a respeito da absorção. A absorção, ela é importante, né? Porque dependendo da quantidade de água que meu agregado absorve, vai estar diretamente relacionada com a quantidade de ligante que ele vai absorver.
Então aqui eu tenho dois exemplos. O primeiro exemplo é uma laterita, que é um material muito poroso pela sua origem, e aí ó, dá até para observar aqui os poros, né, desse material. E aqui eu tenho uma rocha. Então o que acontece? Quando eu faço uma mistura asfáltica com a laterita, o meu ligante ele vai penetrar, né, nesses poros. E quando eu tenho uma rocha que ela não tem tanta porosidade, ela vai acabar, esse ligante vai acabar ficando na superfície, que seria o ideal, né? Então o ligante asfáltico, ele está ali, como o próprio nome diz, né, para ligar as partículas. Se a minha rocha absorve esse ligante, o que vai acontecer? Parte do ligante que era para servir de ligação, né, ele não vai servir, ele vai ficar lá dentro da rocha e não vai ter sentido nenhum. Então, a porosidade do agregado, ele é importante por essa questão, né? Então, se o meu agregado tem muita absorção, consequentemente eu vou ter que colocar mais ligante para compensar essa absorção do meu agregado. Eu coloquei um vídeo aqui que ele trata sobre o ensaio de absorção, ele faz o ensaio de absorção e o ensaio das massa específica ou densidade, né, dos agregados. Então, ele tá tudo junto porque geralmente é feito esses ensaios todos de uma vez só, né? Determina-se tudo em um único pacote de ensaio, digamos assim. Mas, basicamente, como que é determinado isso? A gente lava esse material até que a água saia cristalina, coloca-se dentro de uma estufa, né? Para evaporar toda essa água, deixa 24 horas lá. Depois das 24 horas, esse material é colocado submerso por pelo menos 24 horas. Então, deixa 24 horas submerso, depois eu vou tirar aquilo lá e vou pesar. A diferença, né, entre a porcentagem, entre o meu material seco e o meu material úmido ali, depois de 24 horas submerso, vai ser a absorção. Então, eu vou fazer esse ensaio. E aí, vale ressaltar, né, que durante o ensaio, quando eu retiro da água, eu vou fazer o que a gente chama de superfície SSS, superfície seca saturada, né? Eu vou tirar toda a água visível, como está acontecendo aqui nesses agregados. Eu sei que eles estão molhados, né, pelo reflexo, né, pela luz, mas eu não tenho nenhuma água ali, eu não estou vendo nenhuma gotícula de água. Então eu passo um pano lá, não que eu vou secar só a superfície, né? Mas o meu material ele vai estar saturado. Então é essa a intenção. Vocês vão ver no vídeo que o cara tá secando esse material. Depois disso, a gente verifica com relação ao agregado, a adesividade do agregado, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos, um agregado que não tem boa adesividade e um agregado com boa adesividade. Se eu tiver um agregado com uma adesividade dessa, eu vou ter problema na minha obra, né? Então, esses agregados, eles são chamados de hidrófilo, né? Então, dependendo do tipo de rocha mesmo, ele não é adequado para pavimentação porque ele repele, ele tem ele não fica todo envolto pelo ligante, né? Então, ele repele e aí fica nessa situação aqui da foto de cima. Aqui tem um vídeo também falando sobre como que realiza o ensaio de adesividade do ligante. E temos um outro ensaio que também relaciona com a adesividade do ligante, mas ele é um ensaio que não é feito propriamente no agregado. A gente faz esse ensaio na mistura, que é o ensaio de Lotman. Esse ensaio de Lotman modificado, né, ele é normatizado pela ASTO T283 e as amostras eu vou moldar meu corpo de prova de mistura asfáltica e eu vou colocar eles saturados, né? Então vou colocar dentro de um vácuo lá, vou aplicar um vácuo para que todos os vazios fossem preenchidos por água. Depois disso, eu vou colocar a minha amostra dentro de um freezer, vou deixar ele por um período longo ali, para ele ter um congelamento, né? Óbvio que essa temperatura ela é controlada, né? Controlada e especificada pela norma. E
depois, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse material de lá e eu vou romper ele, né? No ensaio de resistência à tração, que é esse ensaio aqui, né? Então, eu vou aplicar uma força aqui e esse corpo de prova vai romper. Eu vou ter dois corpos de prova, né? Um corpo de prova que ele não passou por esse estresse, digamos assim, congelamento, né, e tudo mais, e eu vou ter um corpo de prova que passou por esse processo. Então, a relação entre um corpo de prova natural, né, digamos assim, e o outro corpo de prova que ele sofreu, ela tem que ser maior ou igual a 0,7. Ou seja, a perda dessa resistência à tração, ela tem que ser inferior ou igual a 30%. Então, depois que ele passou pelo congelamento, depois que ele passou por todo esse processo e for rompido, aí a gente não pode ter redução da resistência de mais que 30%, certo? Aqui tem o ensaio, né, o link do ensaio sendo realizado. Então, tem todo o procedimento lá passo a passo. É um ensaio bem interessante para vocês assistirem. Bom, nosso último ensaio é com relação à sanidade, né? Então, a sanidade é basicamente eu verificar, né, quanto que esse meu agregado ele é suscetível à deterioração química. E aí, para isso, eu vou colocar meu agregado lá dentro de um submerso, né, num sulfato de sódio ou magnésio, e vou deixar ele por um determinado tempo, e aí depois eu vou retirar esse material e vou verificar qual é a perda de massa. Então, dependendo do tipo de material, se ele tiver essa reação, né, essa deterioração química, ele pode ser reprovado. Então, a perda de massa, né, deve ser de no máximo 12%. Se tiver 20% de perda de massa, esse agregado não é mais, ele não é adequado para fazer o meu revestimento. Bom, e para finalizar, com relação às massas específicas, né, ou densidade específica. Quando a gente trata desse termo, né, massa específica, em qualquer área, né, o que a gente vai estar falando? A gente vai estar falando de uma massa sobre um volume. Aqui não é diferente. Só que a questão é que aqui eu tenho uma massa específica, né, real. O que seria essa massa específica real? Seria a minha partícula de agregado, vou lá, vou medir a massa dela, certo? Beleza. E eu vou medir exatamente o volume dessa partícula. Então, peguei toda, né, excluí esses vazios aqui, peguei toda a área cinza para calcular o volume. Ok, essa é a minha massa específica real. Só que, o que acontece? O meu agregado, como ele não é uma esfera perfeita, né, como ele tem essas entradas, esses vazios, essas irregularidades na superfície, eu tenho uma massa específica que a gente chama de massa específica aparente. O que seria essa massa específica aparente? Olha, esse aqui é a minha massa do agregado, a cinza, continua sendo a mesma massa. Só que o volume dele é o volume aparente, ou seja, é a mesma coisa que eu regularizar essa superfície, né? Aqui onde está passando minha linha tracejada. Então, estou medindo o volume dessa linha tracejada. Então, a minha massa específica real vai ser diferente da minha massa específica aparente. E quando a gente se trata de materiais que vão ser utilizados para pavimentação, a gente tem a massa específica efetiva, né? O que seria essa massa específica efetiva? Quando a gente coloca esse agregado, né, misturado lá com o meu ligante, o que acontece? Uma parte desse vazio, desse buraco que tem ali na superfície do meu agregado, ela vai ser preenchida por ligante. E a outra parte, ela não vai ser preenchida, certo? Porque o ligante muitas vezes não vai conseguir chegar até lá no fundo, vai ficar um ar ali, né? E isso é normal de acontecer. E aí foi criado, né, foi desenvolvido esse termo de massa específica efetiva, né? O que seria a massa específica efetiva? Seria a massa do ligante, né, normal, dividido pelo volume, só que é o volume de onde, digamos, o ligante não vai infiltrar. Então, eu peguei o volume aqui nessa linha tracejada, né?
Então, ela é diferente da massa específica aparente e ela é diferente também da massa específica real. A real vai até lá no fundo e pega o volume exatamente. Aqui, a aparente, eu vou pegar ele como se fosse perfeito. E na efetiva vai ser qual que é o volume mesmo daquele agregado, contando com os vazios ali dentro que o ligante não vai conseguir chegar, certo? Então, a gente precisa estar bem claro esses três tipos de massa, porque a gente vai utilizar nos cálculos de dosagem de mistura asfáltica. Então, massa específica real, aparente, efetiva. Então, vocês precisam entender para depois não confundir uma com a outra, né? E aí, quando a gente está se tratando de materiais granulares graúdos, é simples de fazer essa determinação, certo? A gente faz junto lá com o ensaio de absorção que eu falei para vocês. Agora, quando é ensaio miúdo, né, de material miúdo, é difícil de fazer essa determinação. E aí a gente calcula a massa específica da mesma forma que a gente determina a massa específica, né, do solo, por exemplo, que é o ensaio do piquinômetro. Bom, era isso que a gente tinha para hoje e agradeço mais uma vez e até a próxima.